Ielusk News. Oferecimento: Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusk. Olá, boa noite. Na edição de hoje do Ielusk News você vai acompanhar: Aeroporto, Distrito Industrial e universidades em Joinville à espera da duplicação da Santos Dumont. Pedestres de Jaraguá do Sul sem calçadas arriscam a vida no asfalto. Racha no Partido dos Trabalhadores de Joinville. Dirigentes querem expulsão de um vereador. No shopping, teatro resgata técnica e oferece peça em 1 minuto. No palco, atores satirizam jeitinho brasileiro e arrancam aplauso. Surfistas desafiam mar e frio de São Francisco do Sul em campeonato. No país do futebol, esporte americano ganha reforço internacional. Jason Tate. Essas e outras informações você vê agora no Ielusk News. O Ministério Público Federal exige da Prefeitura de Joinville análises químicas do solo da antiga fábrica de asfalto. O local administrado pelo município fica em Pirabeiraba e pode estar contaminado com produtos cancerígenos. A Ação Civil Pública quer investigar o caso. A Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Fundema, vai contratar laboratório para realizar os testes. O trânsito está cada dia mais complicado em Joinville. Na zona norte da cidade, as péssimas condições da Avenida Santos Dumont trazem riscos e problemas à população. Veja na reportagem de Lisandra Carpes. Quem trafega pela Avenida Santos Dumont vive uma verdadeira aventura. As más condições do acostamento e da pista dificultam o trajeto de motoristas, pedestres e ciclistas. Nos horários de pico, o risco de acidentes é inevitável. Os carros, que passam muito em cima da gente, não tem muito espaço. E até um sinaleiro, alguma coisa assim. É muito ruim, às vezes. Uma vez até o táxi bateu na minha irmã, que minha irmã estava passando assim, e eles não respeitam nada. São 8 quilômetros de via que ligam a cidade ao aeroporto e à zona industrial. Os pontos críticos da pista já foram identificados e as obras para melhorias já teve licitação aprovada. O valor total das obras está avaliado em 52 milhões de reais. A Prefeitura de Joinville alega não ter o dinheiro. Enquanto isso, a população enfrenta dificuldades diárias. E se tu passar como eu almoço ali no fundo, é ruim, tá sem acostamento, teria que ter, proteção pelo menos para pedestre e ciclista. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, as modificações na via são mais complexas do que parecem. A desapropriação de terrenos e os problemas de drenagem encarecem o projeto. De acordo com o gerente de mobilidade do IPUJ, Gilson Perozin, e o gerente de pavimentação da CEINFRA, João Gilberto Damasceno, o projeto deve ser revisto para a execução das obras. A Prefeitura aguarda a realização de parcerias com empresários da região para iniciar os trabalhos. Em Jaraguá do Sul, a 53 quilômetros de Joinville, um grupo de voluntários preocupados com a mobilidade urbana criou o projeto Calçada Legal. A repórter Augusta Guern foi até Jaraguá e mostra o resultado. Calçadas irregulares, falta de manutenção ou entulhos pelo caminho. Tudo isso exige atenção e cuidado de pedestres, principalmente idosos. É o caso de Hildegar Correia. A aposentada caminha quase todos os dias por trajetos difíceis em Jaraguá do Sul. Inclusive, nessa rua onde é que nós estamos aqui, eu trafego 4 vezes por semana. Tenho que andar sempre no meio da rua, porque não tem calçada. Segundo Silvana Passold, uma das idealizadoras, o projeto tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da padronização das calçadas. Silvana tirou fotos e explica que o problema é de toda a cidade. A lei municipal diz que a responsabilidade de construir calçadas é do proprietário. Silvana alega que falta fiscalização. Mas essa fiscalização é urgente também, porque a não ser, cada coisa tem sua proporção, mas a calçada também é importante. 30% da movimentação numa cidade como Jaraguá do Sul é a pedestre. A organização do projeto já está desenvolvendo medidas de conscientização com a comunidade e as escolas. Agora, o próximo passo é conseguir o apoio do poder público. A iniciativa será dividida em 2 etapas. A
primeira delas estipulada até dezembro para tornar a cidade caminhável. Após isso, o Calçada Legal irá se preocupar com a arborização. Para este especialista em planejamento urbano, o engenheiro Osmar Guinter, os resultados do projeto são incertos. Porque é importante você conscientizar a população, e a população por si, ela também acaba fazendo, e é isso que se espera. Mas para acelerar, para que isso ocorra com mais rapidez, com mais velocidade, eu acho que o poder público deveria assumir essa questão das calçadas. Os catarinenses Luiz Henrique da Silveira, senador da República pelo PMDB, e o deputado estadual Gilmar Knazel, do PSDB, foram inocentados pela Justiça Eleitoral. Eram acusados pelo Ministério Público de terem se beneficiado eleitoralmente de repasses financeiros a entidades, quando ocupavam o cargo de governador e de secretário do Turismo. Por 5-1, os juízes entenderam que os repasses não interferiram no resultado das eleições. O processo de expulsão do vereador Adilson Mariano ganha um novo capítulo. No dia 13 de agosto, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores decidiu abrir comissão de ética para julgar o caso do vereador de Joinville. O prazo para o julgamento é de 60 dias. Com a indefinição, o desgaste para a imagem do vereador e do partido são inevitáveis. O pedido de expulsão do vereador já era anunciado há tempo. O posicionamento dele durante a greve dos servidores públicos foi a gota d'água, alegam os dirigentes regionais do PT. Segundo as alas majoritárias, Mariano agiu em desacordo com a maioria. A discussão sobre a criação de uma PPP, parceria público-privada, deve ser mais um item na discussão do processo de expulsão do vereador Adilson Mariano, pois se sabe que as duas alas no confronto têm posições contrárias sobre o assunto. Projetos que historicamente nós fomos contrários quando os governos eram outro, e agora o que a gente observa, o governo vai apresentar e vai tentar centralizar e fechar a questão. O vereador Manuel Francisco Bento, líder do governo na Câmara, foi um dos filiados a assinar o documento que pede a expulsão de Mariano. Então não pode prevalecer o voto, ele tem que ser respeitado, o voto do parlamentar, ninguém bota mordaça na boca. Nunca o partido chegou para mim e disse: é obrigado a votar, não foi isso. O partido dá orientação. Se eu me manifestar que eu não me sinto confortável em votar aquele projeto, não tem problema nenhum de eu me retirar, não tem problema nenhum de eu votar contra, desde que eu me manifeste. Os desdobramentos políticos e a possibilidade de aumento no número de vereadores em Joinville, de 19 para 21, são os assuntos de hoje da nossa comentarista política, Lisandra Carpes. Uma vez um pescador e o amigo viram uma criança que vinha pela correnteza do rio e estava quase se afogando. Um dos homens se atirou na água. Apareceu mais 2 crianças arrastadas pela correnteza. O amigo se atirou na água e conseguiu também salvar as 2 crianças. Logo, apareceram mais 3 crianças descendo correnteza abaixo. Novamente, um dos homens se atirou na água. Ao mesmo tempo, o outro saiu correndo em direção à nascente do rio. O que foi salvar as crianças gritou: "Não me abandone, me ajude a salvar essas crianças." O amigo respondeu: "Se essas crianças forem jogadas na água, não daremos conta de salvar todas. Vou procurar o autor dessa ação cruel." Moral da história: temos que ir na raiz do problema. E quem paga a banda escolhe a música. O velho ditado cabe como uma luva em nosso sistema representativo. Mas a maior parte dos representantes do povo representam a minoria da população. Os proprietários dos meios de produção, os banqueiros, os grandes proprietários de terra. E para esses setores, reduzir o número de representantes significa potencializar os investimentos. A necessidade de debater os problemas da democracia representativa com seriedade. Tomamos como exemplo a discussão do número de vereadores na Câmara de Joinville e o desgaste existe por não buscar as raízes do problema. Eles interferem negativamente na vida da maioria da população. Saneamento básico, educação integral, atendimento emergencial nos postos de saúde e etc. Por isso, a política é tão menosprezada, pela falta de fiscalização do próprio eleitor. Imediatamente é feita alusão à corrupção em determinados setores econômicos. Aparece a hipocrisia dos donos de capitais, que financiam campanhas e não fiscalizam os eleitos. Aí que está um dos maiores problemas do nosso sistema político, o financiamento das campanhas. Não é segredo para ninguém que as campanhas políticas em todo o país possuem custo altíssimo. Isso significa que a maioria dos representantes eleitos ocupa o cargo de representação.
Tais doações vêm de poderosas empresas, bancos, agronegócios, enfim, do poder econômico de um modo geral. Ou seja, pela lógica neoliberal, o problema da representação política é irrelevante. Podemos eleger seja quem for, mas a política econômica vai permanecer inalterada. Veja a seguir. Santa Catarina volta a liderar o ranking nacional de doação de órgãos. Técnica minimalista de teatro atrai público de shopping em Joinville. Trabalho de 1 ano sobre a cultura brasileira agrada público de teatro no Juarez Machado. Nós voltamos em 1 minuto.